1 Pedro, nós estamos no capítulo 3 e nós vamos continuar lendo a carta de Pedro a partir do verso 8. E hoje, depois de eu tanto ter dado spoiler aí do famoso versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, hoje nós passaremos por ele. Mas eu quero desde já ler com vocês, são alguns versículos hoje, e eu quero desde já ler com vocês. Se você estiver com a sua Bíblia, ou se enquanto eu leio você quiser pegar a sua Bíblia, nós vamos projetar agora a leitura para fazermos juntos. No entanto, eu vou citar alguns textos, alguns versículos durante a mensagem, que se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua versão, para você não perder, eu vou dando toque, porque nós não vamos soltar ali novamente. 1 Pedro 3, a partir do verso 8, diz o seguinte: finalmente, todos vocês devem viver em harmonia, devem ser compassivos, devem se amar uns aos outros como irmãos, devem ser misericordiosos e humildes. Se alguém lhes fizer algum mal ou os insultar, não paguem de volta o mal, ou não paguem de volta fazendo o mal ou com insultos. Pelo contrário, paguem pedindo as bênçãos de Deus sobre essa pessoa, pois foi para serem abençoados que vocês foram chamados. Pois as Escrituras, a palavra de Deus diz: quem ama a vida deseja ter uma vida feliz. Tenham cuidado, quem ama a vida e deseja ter uma vida feliz, tenha cuidado para não dizer mal de ninguém e para não mentir. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e não desista até alcançá-la. Porque o Senhor cuida dos justos e ouve as suas orações, mas o Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Ora, quem é que vai maltratar a vocês, se estiverem ansiosos por fazer o bem? Mas, mesmo que vocês sofram por fazerem o bem, vocês são abençoados por isso. Portanto, não tenham medo de ninguém e nem se deixem intimidar. Antes, olha aí o texto que há semanas eu tenho dito: honrem a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar a respeito da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e respeito e mantenham a consciência de vocês limpa. Dessa forma, quando forem insultados, aqueles que estiverem falando mal da vida de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que sofram por fazerem o bem do que por fazerem o mal. O próprio Cristo, presta atenção, morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. O inocente morreu pelos culpados, para que pudesse levar vocês a Deus. Ele morreu com relação ao corpo, mas com relação ao espírito tornou a viver. E foi nessa condição espiritual que ele foi e fez a proclamação aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos tinham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente no dia de Noé, na época em que a arca estava sendo construída. E foram poucas, isto é, somente 8, as pessoas salvas pela água. Aquela água é como a água do batismo, que agora os salva. No batismo, nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. E tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Cristo. Tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Cristo, ou de Jesus Cristo, o qual foi para o céu e está à direita de Deus, ou à destra de Deus. E todos os anjos, assim como as autoridades e poderes, estão sujeitos a Ele. E eu quero orar nessa hora com você em casa, com cada um de nós aqui na igreja, para que o Senhor nos direcione e fale ao nosso coração através de sua palavra que foi lida. Pai, nos ajude, me ajude, continue falando ao meu coração, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, Deus, a falar daquilo que de fato o meu coração anseia, o meu coração deseja realizar, mas o meu coração tem tentado realizar, o meu coração tem conseguido por vezes realizar. Ajuda os meus irmãos, os aqui que estão, aqueles que estão do outro lado da tela nos ouvindo, para que o Espírito Santo nessa hora possa incomodar. Eu tenho dito isso, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa hora não faça afago, mas que Ele incomode, dê choque aos corações, para que
possamos acordar, Pai, para que possamos, de fato, nos realinhar com o Senhor e vivermos a novidade de vida que em Cristo o Senhor garantiu para nós. Esse novo dia que é lá, mas que começa aqui. Eu te agradeço então, conduza a minha vida, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. No livro Igreja Total, os autores Steve Timms e Tim Chester disseram o seguinte, ao falar sobre a igreja, ou sobre uma igreja autêntica. Eles disseram o seguinte: a comunidade cristã é uma parte vital da missão de Deus. A missão se dá na medida em que as pessoas veem nosso amor uns aos outros. Todos nós sabemos que o Evangelho é comunicado pelas palavras que proferimos e pela vida que vivemos. Mas o que Jesus diz é que a vida que vivemos juntos é o que conta. O mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo por meio da comunhão entre os crentes. Nós já conversamos algumas coisas sobre este novo dia, que é essa primeira carta do apóstolo Pedro, sobre aquilo que é uma esperança de glória, da vitória, do triunfo de Cristo que já está garantido a nós, mas que não é algo que vem de mão beijada, mas que uma vez feitos nova criação em Cristo Jesus, nós precisamos alçar, precisamos buscar em Cristo viver como novidade de vida. Então falamos sobre algumas coisas, mas hoje a nossa série, ela chega no convívio da igreja, daquilo que é a noiva, o corpo de Cristo. E algumas semanas nós temos falado sobre viver um novo por causa de Cristo, e hoje nós queremos falar sobre vivendo o novo por causa de Cristo como igreja. Vivendo o novo por causa de Cristo como igreja. A pergunta é: em que momento nós estamos? Nós estamos na série Um Novo Dia. E se eu perguntasse para você, para que vocês pudessem responder: você quer viver um novo dia? Todos nós diríamos: eu quero viver um novo dia. Claro que nós queremos, mas presta atenção, esse novo dia, ele começa com uma nova vida. Paulo vai escrever à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 5,17, e ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então, claro, queremos viver um novo dia, mas o novo dia começa ao vivermos um novo dia, ou uma nova vida. Não é algo que você dorme e ao acordar você simplesmente diz: ah, tá bom, agora eu acho que eu estou vivendo um novo dia. Não, mas é algo que quando você se rende a Cristo Jesus, você então começa a ser revelado através da palavra e da sua intimidade com a palavra, e você começa a buscar viver uma novidade de vida. Se pudéssemos resumir na palavra, se é que eu posso fazer isso, porque tem diversos exemplos, o que é então essa novidade de vida, que as coisas velhas ficam para trás, sejam quais elas vêm na sua mente, e tudo se fez novo. Poderíamos então pegar as palavras do próprio Jesus, quando em Marcos 8,33 ele vai dizer: se alguém quiser vir comigo ou após mim, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. O que Jesus está dizendo é que a novidade de vida, esse novo dia que nós temos vivido, ou que na esperança viva que é Cristo Jesus queremos viver, começa a deixarmos uma vida que é centrada em nós mesmos, uma vida egocêntrica, para começarmos a viver uma vida cristocêntrica, deixarmos de buscar os nossos próprios interesses, as nossas próprias intenções, para agora, a exemplo de Cristo e como Cristo, vivermos para praticar o bem, como vimos lá em 1 Pedro 2, dos versos 11 ao 13. Nas palavras de Pedro, pegando o que Jesus vem dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nas palavras de Pedro, aquilo que nós temos visto até agora, prestem atenção comigo, é como se Pedro está dizendo, tomando posse das palavras de Jesus: gente, tomem a sua cruz e sigam a Cristo para viver esse novo viver e esse novo dia, por causa de Cristo, diante das autoridades, é o que nós já vimos. Tomem a sua cruz e sigam a Cristo para viver esse novo viver, e por causa de Cristo, no seu ambiente de trabalho, lidando com o seu chefe, não somente o bom, mas o mal, com as pessoas com quem você se relaciona, e na maneira como você serve e faz as coisas que você faz,
na profissão que Deus te abençoou. Pedro também, nós vimos ele como se estivesse se apropriando, dizendo: tomem a sua cruz e sigam a Cristo, vivendo esse novo viver, nesse novo dia, por causa de Cristo, no seu lar, amando a sua esposa e se entregando a ela como Cristo fez, assim pela igreja, mas também amando o seu marido e se colocando à disposição, com o seu coração aberto, para que ele exerça uma liderança bíblica, para que ele seja um homem com B maiúsculo, um homem bíblico, contribuindo para que isso aconteça. Tudo isso é o que nós já vimos até agora na série. Pegando as palavras de Jesus, viver esse novo dia é tomar a sua cruz, se humilhar e seguir a Cristo, em todas essas áreas que nós já vimos. Chegamos então ao momento da carta, onde nós, como eu sempre gosto de dizer, leia a Bíblia e não vá com perguntas para a Bíblia, mas leia o texto e deixe que o texto te incomode, te provoque a fazer perguntas para o próprio texto. Diante de tudo, então, que Pedro vem escrevendo para aqueles discípulos, para aqueles primeiros cristãos, mas também para nós, sobre viver esse novo dia, essa novidade de vida, diante de uma vida nova nas autoridades, em casa, no trabalho, chegamos ao momento que devemos fazer uma pergunta: e agora? O que a gente faz com tudo isso que a gente já ouviu? O que a gente faz com todas essas instruções que foram dadas até esse momento? Qual é o resultado que isso gera no nosso viver? O que Pedro está dizendo para nós é que o resultado não é uma vida bela. Lembra? Há 2 ou 3 domingos eu compartilhei aqui dizendo que esse novo dia não é algo para nós, mas esse novo dia que em Cristo nós temos vivido, e por causa dele, é para aqueles que nos observam, para aqueles que têm vivido sem uma esperança, já num breu total, buscando aqui e acolá algo que possa lhes trazer um novo fio de esperança. Esse novo dia, essa esperança viva que em Cristo nós alcançamos, é para vivermos um novo dia para aqueles que têm vivido um dia péssimo. Então, Pedro está nos ensinando que o resultado de tudo isso na prática vai gerar, então, a maneira como nós seremos vistos e reconhecidos, ou reconhecidos como igreja. Nós temos aprendido, às vezes a gente escorrega um pouquinho ali e acolá, dizendo que igreja sou eu, é ela, mas na verdade igreja não é o indivíduo, a igreja é a reunião dos santos, é o corpo de Cristo, é o coletivo. Mas é óbvio, o coletivo só é possível, ou aquele aglomerado de pessoas, a comunhão dos santos só é possível, porque cada indivíduo rendido a Cristo Jesus, na sua novidade de vida, tem se permitido congregar, ter a coinonia e ter a comunhão. Então é óbvio, a igreja não é alguém sozinho, a igreja é um corpo que é a reunião de várias pessoas, mas esse corpo só é possível, porque cada um de nós, individualmente, estamos contribuindo para isso. Nas palavras de Francis Chan, ele diz o seguinte: embora todo indivíduo precise obedecer ao chamado de Jesus, não podemos seguir Jesus como indivíduos, pois o contexto apropriado para todo discípulo e discipulador é a igreja. Olha que barato isso. Embora todo indivíduo precise obedecer ao chamado de Jesus, nós não seguimos Jesus sozinhos. Se somos igreja, se somos corpo de Cristo, é porque individualmente nós temos vivido um novo dia, e a partir do nosso relacionamento com Jesus, temos perseguido e não nos cansado em viver uma novidade de vida por causa de Jesus, no nosso trabalho, diante das autoridades, no nosso lidar com o nosso cônjuge, e isso resulta a maneira como nós somos observados e reconhecidos como a igreja de Cristo. Uma igreja que tem sido falada ultimamente por muitos, por causa de líderes que têm perdido a essência do que é uma liderança bíblica, que têm perdido a essência do que é trazer um povo para servir ao Senhor e não a si próprio, que têm perdido a essência do ensino que cuida e do cuidado que ensina. Nós somos observados como igreja. No entanto, há uma igreja por aí que tem sido muito mal falada, e infelizmente com legitimidade. Mas quando nos perguntam como vai a igreja brasileira ou a igreja mundial, o que vem aos meus olhos ou à minha mente quando eu ouço essa pergunta é: a igreja vai mal. Mas qual a igreja que vai mal? A igreja dos líderes que tem trocado a pregação do evangelho para falar de política, para deixarem de ser imparciais, para se tornarem parciais, daqueles líderes que têm se envolvido cada vez mais com corrupção, porque têm adorado a políticos ao invés de adorar ao Senhor e servir a eles através da pregação das boas novas de Jesus.
Não, essa é a igreja midiática, seja ela por seus canais próprios ou porque a televisão expõe, seja eles quem forem os líderes que as representam. Mas o que me vem à mente depois de uma breve reflexão é que a igreja de Jesus, ela continua triunfando, ela continua vitoriosa, ela continua caminhando, porque a igreja de Jesus, ela é composta por indivíduos que têm vivido uma novidade de vida em Cristo Jesus e que esperam a vitória ou aquilo que é vindouro de Cristo Jesus, porque ao ressuscitar e voltar para a glória, ele disse: está feito, está consumado, e garantiu a nós aquilo que ninguém pode roubar. O próprio Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte que nós não devemos juntar ou ajuntar tesouros na terra. Só que muita gente confunde porque lê o texto pensando em, mas ajunteis tesouros do céu. Mas Jesus não diz tesouros do céu, mas é ajunteis tesouros no céu. Pastor, o que isso tem a ver? Que aquilo que nós fazemos aqui é uma questão de vida olhando para a eternidade. A nossa esperança viva não tem nada a ver com aquilo que é corruptível nessa terra. Portanto, enquanto nós buscarmos ajuntar tesouros dessa terra e em nada lá no céu, nós vamos viver uma vida frágil, nós vamos viver uma vida como muitos no início dessa crise mundial que nós temos vivido, foram abalados porque perceberam a fragilidade das suas vidas, onde a segurança financeira não pôde lhes trazer algo diferente no seu viver, o conhecimento ou os relacionamentos não pôde lhe proporcionar um furar de fila, pessoas ficaram doidas porque perceberam a fragilidade da vida humana. O que mais nós temos visto, programas têm sido feitos, séries de mensagens têm sido feitas, conversas onde pessoas que são extremamente céticas têm se permitido conversar o que será o mundo pós-pandemia? Porque uma coisa de bom que nós podemos concordar que a pandemia trouxe para nós é que a nossa vida aqui nessa terra, ela é frágil. Mas uma coisa que nessa carta sobre esse novo dia, Pedro o tempo todo faz questão de nos lembrar, é que nós estamos aqui como turistas. Estamos de passagem. No momento esse turismo não está tão legal não, né? Não está valendo a pena essa passagem não, mas perdão, Senhor, por isso, porque vale a pena, porque Jesus veio até nós, e Ele deixou ali o check-in garantido para nós, para que a glória eterna pudesse nos aguardar. Ele vai dizer em João 14, não se perturbe em seu coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. Então viver uma novidade de vida é viver uma vida onde aquilo que nós vivemos individualmente buscando reflete naquilo que coletivamente nós vivemos como igreja. E aí as pessoas vão dizer, sim, mas a igreja continua mal, a igreja midiática e em qualquer outro lugar sempre teve mal. No entanto, Jesus condena tanto essa exposição, essa centralidade na liderança humana, que ele vai dizer em Marcos 10 que a liderança terrena, ela é alguém que está por cima, ela é alguém que atrai os olhos, mas nós, se quisermos seguir como ele, nós devemos ser os últimos, devemos nos humilhar e devemos servi-lo através do serviço às outras pessoas. É ele que vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para servir, Marcos 10, 45, mas não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquilo que nós queremos viver como igreja, ou se queremos reconhecer a igreja que se parece com Jesus, não é errado ela estar na mídia, não é errado ela ter uma certa fama, mas quando ela se destaca demais, seja a sua liderança, ou quem ele representa, ou quem ela representa, e o nome de Jesus se destaca de menos, essa não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus vai bem, obrigado. Mas Pedro está escrevendo para que a gente não perca isso de mente. Então, uma outra pergunta que nós devemos fazer para o texto diante do que nós estamos lendo. Tá bom, eu entendi que eu vivo uma novidade de vida por causa de Cristo Jesus em todas as áreas que nós já falamos aqui. E agora isso resulta na nossa comunhão como igreja e como as pessoas vão olhar para a igreja e perceber que o cabeça está no comando, está no controle. Mas como que isso se dá na prática? Como que isso acontece na prática? Voltemos ao tema de hoje. Vivendo uma novidade de vida por causa de Cristo Jesus. Não há como sermos reconhecidos como povo de Deus, ou como aqueles que são da cruz, se não vivermos individualmente a novidade de vida por causa de Jesus, em cada uma das etapas que já foram ditas, para que então a igreja seja conhecida como a igreja do Senhor. Mas eu quero deixar para nós hoje 3 etapas diante do texto que foi lido, um texto grande. Se você está com a sua Bíblia, eu vou citar aonde eu vou ler, nós não vamos expor de novo. Nós lemos o texto dos versos 8 até o 22 do capítulo 3, e eu quero destacar aqui 3 coisas nesse texto,
que faz acontecer essa vida no coletivo. Não adianta a gente querer vir domingo para a igreja e falar assim, mas a igreja precisa fazer mais, mas a igreja precisa fazer mais ações evangelísticas. Aliás, eu estava estudando durante a semana, e num dos materiais que eu estava estudando, alguém disse, muita ação evangelística é um desejo de querer apresentar uma produção e querer dizer coisas para as pessoas, respondendo a elas perguntas que elas não fizeram. Nós temos aprendido aqui na Igreja Batista Alcance, uma palavrinha que desde 1990 ela tem sido falada, ou final da década de 90, que é a vida missional. Porque nós crescemos aprendendo que ser igreja é aquilo que nós fazemos no domingo, ou nos nossos encontros. Quando falamos sobre viver a novidade de vida por causa de Cristo no trabalho, surgiu uma interrogação, como que eu posso servir ao Senhor como um contador? Como eu posso servir ao Senhor na minha área lá? Como é que é a sua área, Gustavo? De formação, como é que é a sua área? Mecânico, engenheiro mecânico, né? Mecânico industrial, isso aí. Recebe aí, varão, Deus abençoe. Como web designer, como fotógrafo, a melhor de Rio das Ostras, região dos lagos, fica aí a hashtag também. Enfim, como eu posso servir ao Senhor? Simples, exercendo a sua função no melhor que você pode fazer, não porque você faz para o seu chefe, mas porque você serve ao Rei Jesus. Então a vida missional não tem a ver com aquilo que nós fazemos de domingo, mas com aquilo que nós fazemos de segunda a sábado. Mas isso, quando nós produzimos, acontece então uma reunião dos santos, onde nós não precisamos ter a necessidade de ficar fazendo panfletagem, não há erro nisso, eu não estou condenando, nós queremos fazer e vamos fazer, mas quando nós olhamos para essas ferramentas como se só isso fosse a pregação do Evangelho, nós estamos tirando de nós a responsabilidade de durante a semana sermos cartas vivas para aqueles que Deus tem nos dado. Eu tenho dito isso semanalmente, quase que diariamente, seja nas conversas no WhatsApp, no individual, nas minhas postagens. Precisamos ser testemunhas daquilo que Jesus fez por nós, e que se nós entendemos, então isso deve ser pujante em nós, isso deve ser latente nas nossas vidas. Então isso acontece na prática da primeira forma, vivendo de uma forma abençoada. Vivam de forma abençoada. Eu separei os textos que nós lemos em 3 etapas. E logo no início, Pedro começa dizendo finalmente. Toda vez que você vê, eu vou ficar repetitivo, estou ficando velho. Finalmente, portanto, ademais, concluído, não segue no texto sem que você antes tenha entendido tudo o que foi dito. Se você até aqui não entendeu o que é viver uma novidade de vida por causa de Cristo Jesus, diante das autoridades, na sua casa com o seu cônjuge e no seu trabalho, você não vai entender como que isso se resulta na vida da igreja. Você vai continuar cobrando ao pastor da igreja, seja eu, seja da igreja, de onde você é que você está assistindo, ou a liderança, temos que fazer alguma coisa. Nós não temos que fazer alguma coisa. Essas coisas surgem naturalmente, porque individualmente nós já estamos fazendo tanto durante a semana, que quando a gente se reúne, a gente nem percebe. E a gente faz as coisas não por um protocolo, não porque nós precisamos fazer, porque senão Deus vai cobrar de nós, porque nós não estamos exercendo o ofício da igreja, mas porque simplesmente nós já estamos vivendo como igreja, espalhada durante a semana e reunida para celebrar e glorificar ao Senhor por aquilo que nós fizemos durante a semana aos domingos. Então, vivam de forma abençoada. O Banco Santander, se eu não me engano, já há uns 2 anos, e é bem pessoal a pergunta do Santander, porque quem está encrencado olha aquilo ali e fala, cara, é para mim. Eles fazem um comercial magnífico, né, hollywoodiano, e no final eles colocam em letras garrafais: o que nós podemos fazer por você hoje? Porque o tempo é dinheiro, ninguém quer esperar até amanhã, é sempre para ontem, e eles entenderam que a gente está correndo e que a gente precisa de ajuda agora. Mas a pergunta que eu faço para o Senhor, eu não sou Santander e nem ele está precisando de ajuda minha, mas a pergunta que eu faço para o Senhor, nas minhas orações, todo dia de manhã, quando eu vou levar a Vanessa para o plantão, que ela vai ter lá 24 horas servindo a Deus através daquilo que ela vai fazer, com os pacientes, com os médicos, com os colegas, a pergunta que eu faço para Deus é: para quem eu posso ser uma bênção hoje? Há quem diga que algumas orações demoram muito para ser respondida, mas eu já disse que se tem uma oração que Deus responde rápido, é essa oração. Porque você acaba de fazer, você olha para o lado, Deus já está te mostrando assim, tem alguém ali.
E aí você começa a tentar fugir, o Espírito Santo começa a te incomodar, até que ele arruma alguma coisa e fala, não tem como fugir. Eu tenho inúmeras histórias, né? Para que se você quiser saber, eu compartilhar com você hoje. Para quem eu posso ser uma bênção hoje? Pedro está dizendo na primeira parte do texto, finalmente todos vocês devem, e aí ele diz, como igreja, viver em harmonia. Há irmãos na igreja, seja ela onde for, igreja online, igreja à distância, igreja presencial, mas há irmãos que não têm vivido em harmonia. Em harmonia não é ter desavença, mas em harmonia é entender que alguém precisa levantar a bandeira para buscar o equilíbrio. Mas Pedro parece que não se contenta e ele bate mais, e ele está dizendo, vocês precisam viver em compaixão, ou com compaixão. Mateus 9, se eu não me engano, verso 35, se eu não estou equivocado, enfim, mas o finalzinho do capítulo 9 de Mateus, vai dizer que Jesus ia passando de cidade em cidade, e ele olhava para a multidão, e ele tinha compaixão. Nós precisamos olhar para o nosso próximo, e vamos ver já que isso começa dentro de casa, e precisamos olhar com compaixão. Mais que isso, Pedro está dizendo, finalmente, ou seja, depois de cumprirem todas as etapas, agora vocês devem viver. Ele não está dizendo, talvez vocês vivam, mas vocês devem viver amando uns aos outros. Amando uns aos outros como irmãos. Como irmãos. Não sei se eu fui fora do tom não, mas oficina aí que me perdoe. Sempre tem uma música. Ouve muita música, fazer o quê, né? Nós devemos viver amando uns aos outros, nós vamos ver já que o mundo nos observa. Semana passada eu disse, mulheres, os teus maridos te observam, cristãos, igreja do Senhor, em casa e aqui, o mundo nos observa. Nós somos observados 24 horas. Pedro bate mais um pouco, vocês devem finalmente viver, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Ele diz, vocês devem ser misericordiosos e humildes, se alguém lhes fizer algum mal, os insultar, não paguem de volta fazendo mal com insultos, pelo contrário, paguem pedindo as bênçãos de Deus sobre essa pessoa. Não é o pastor Rodrigo, o problema não é meu, o problema é nosso, porque quem está falando isso é o próprio Senhor, para nós, através do apóstolo Pedro. Se você quiser rasgar a sua Bíblia, o problema é seu, mas isso está na Bíblia, é a palavra de Deus. O cristão não reage da mesma forma que ele é insultado, porque Jesus não fazia dessa forma, mas ele levava ao Pai, que é quem é o juiz e resolve todas as coisas. Então, vivam finalmente todos vocês, pagando o mal com o bem, o resultado disso sendo bênção, porque ele vai dizer, foi para serem abençoados que vocês foram chamados. Deixa eu dizer uma coisa, se há dúvida para você em casa e para cada um de nós, você não é abençoado porque você tem, e você não é um desabençoado, nem sei se a palavra existe, porque você não tem. Você é abençoado pelo quanto você dá, pelo quanto você entrega. Esquece o Santander e vamos ficar com aquilo que o Espírito Santo está falando, para quem eu posso ser uma bênção hoje. São 19h50 desse dia, que dia é hoje? 19 de julho, e você ainda tem até as 23h59 a oportunidade de orar ao Senhor e falar, Senhor, para quem eu posso ser bênção hoje? Ah, pastor, mas eu não vou sair de casa. Filhão, filhona, ora ao Senhor e deixa que Ele vai fazer acontecer. De acordo com o apóstolo Pedro, só seremos abençoados e felizes quando não desistirmos de fazer o bem e não ceder à tentação de revidar o mal com o mal. Não há outra maneira de você ser abençoado, mesmo que você tenha um patrimônio gordo, mesmo que a sua saúde não seja abalada, você ainda não será abençoado, se você não perseguir fazer o bem, e se você continuar revidando o mal com o mal, porque de acordo com Pedro, é o contrário disso que te torna abençoado. Um texto que eu gosto muito, nós vimos aqui na série Hábitos, olha o que Paulo vai dizer à igreja da Galácia, Gálatas 6, 9 e 10, não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha a palavra de Pedro aí, Paulo falando, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os domésticos da fé, os irmãos da fé, a família da fé. Quem é? A igreja. Não há como
sermos uma igreja, ou você querer que a sua igreja seja uma igreja que testemunhe Jesus, onde as pessoas olhem para ela e queiram estar lá porque querem Jesus e veem Jesus lá, se ainda alimentarmos no nosso coração questões mal resolvidas. Paulo está dizendo no tempo certo, é óbvio, o tempo quem busca não somos nós, a gente precisa respeitar o nosso tempo e o tempo do irmão, mas assim como a mulher que não tem um marido que não exerce a liderança bíblica, o sacerdócio, o pastoreio dentro de casa, ela não pode desistir, mas está com o coração disponível, clamando a Deus e contribuindo para que ele se arrependa dos seus pecados, busque ao Senhor e comece então a ser um homem bíblico. Nós também devemos clamar ao Senhor, como Pedro começa dizendo, todos vocês devem viver em harmonia, para que essa harmonia sempre seja a última evidência daquilo que nós temos vivido como igreja. Presta atenção, cristãos genuínos formam uma igreja verdadeira, e é olhando para a igreja que as pessoas conhecerão, verão e crerão em Cristo. Eu fiquei reticente com essa afirmação antes de postar ontem, foi o título de uma outra publicação, antes de trazer para cá, porque isso dá uma ideia inicialmente de que está dizendo que as pessoas só vão ter Cristo porque somos nós, somos os caras e as caras. Não é essa a ideia. Por outro lado, cristãos genuínos buscam e perseguem a unidade ao invés de divisões. Em João 17, eu costumo brincar e pedindo perdão ao Senhor, que é aquele pedido final, o testamento, né, que é feito de um moribundo, é a oração de um moribundo. Jesus ali nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, já deu as últimas instruções para os seus discípulos, já disse como as coisas iriam acontecer, ele revelou claramente que ele iria voltar para o Pai. Agora em João 17 ele vai ter um tete-a-tete com o Pai. E por vezes, você pode conferir no capítulo 17 do Evangelho de João, por vezes, Jesus vai clamar ao Pai. O que Jesus mais pede em favor de nós ao Pai, prestem atenção, é que eles sejam um. O que manifesta que nós somos de fato a noiva de Cristo, o corpo do Senhor, é o quanto nós temos andado em unidade. Eu cito várias vezes e gosto do mesmo João, quando vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus. Em João 1, Evangelho de João 1,18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas é Cristo, por causa da intimidade com o Pai, que fazia com que as pessoas percebiam que Deus era real. Agora, na sua primeira carta, ele vai de novo dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas nós mostramos ao mundo como Deus é, quando amamos uns aos outros, como vivemos de acordo com aquilo que Cristo orou em unidade. Segunda coisa, a primeira é, vivam de forma abençoada. A segunda coisa, honrem a Cristo como o teu Senhor. Honrem a Cristo como teu Senhor. E a gente vai para o segundo bloco do texto, porque segundo Pedro, fazer o bem é honrar a Cristo como o Senhor das nossas vidas. Ele vai dizer, quem é que vai maltratar a vocês se estiverem ansiosos por fazerem o bem? Mas mesmo que sofram por fazer o bem, vocês são abençoados por isso. Portanto, não tenham medo de ninguém, nem se deixem intimidar. Antes, honrem a Cristo como o Senhor nos seus corações. Para Pedro, o fato de não nos cansarmos de fazer o bem, inibirá com que as pessoas façam o mal para nós. Para Pedro, honrar ao Senhor é fazer o bem, e o fato de perseguirmos fazer o bem, vai inibir o outro, seja ele quem for, o seu marido, a sua esposa, o seu parente, o seu colega no trabalho, na igreja, de fazer o mal a cada um de nós. E aí você ouve e fala assim, pastor, mas tem gente fazendo mal contra mim. E aí Pedro vai seguir dizendo que o nosso foco não deve ser que se eu faço bem, as pessoas não vão fazer mal para mim. Pedro vai dizer, independente disso, o teu foco é o Senhor. Ele está dizendo, não tenham medo de ninguém e nem se deixem intimidar, antes honrem a Cristo como o Senhor nos seus corações. O sábio vai dizer lá em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você faz o bem, não faz porque você quer se dar bem, mas faz como quem faz a Cristo, por causa de Cristo, para viver a novidade de vida e com a igreja ser reconhecido como alguém que honra a Cristo como teu Senhor. Segundo, mesmo que falem mal de nós, ou que façam mal a cada um de nós, eu tenho aprendido que falar é inevitável,
Hoje vivemos na era das redes sociais, onde não tem nenhum tipo de trava, nem trava-língua tem, todo mundo fala o que quiser, do jeito que quiser. No entanto, a preocupação que temos que ter não é, falaram mal de mim, eu estou vivendo tanto. Não, a preocupação que temos que ter é, a vida que eu levo, envergonha essa pessoa daquilo que ela falou, ou traz legitimidade do que ela está falando sobre mim? Porque Pedro tem dito isso na sua carta algumas vezes, que nós precisamos viver de forma a calar aqueles que falam de nós. Paulo escreve para Tito, um líder da igreja, e diz, seja você o exemplo, para que quando falarem de você, ou seja, vão falar de nós, ele diz, as pessoas se envergonhem por não terem o que falar de nós, ou seja, a igreja. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, mas por meio da igreja, individualmente, nos lugares onde o Senhor tem nos levado. Porque nós temos ido em lugares onde o Senhor não foi. John Wayne vai dizer no livro O Jesus que Nunca Existiu, John Wayne, que ele caminhou no máximo 300 quilômetros. 300 quilômetros. Eu, na nossa humilde residência, como diz o outro, já fomos ali nos Hermanos 2 vezes, já fomos na Bolívia, num lugar ruim pra caramba que a gente foi, mas já fomos lá, já rodamos em alguns lugares no Brasil, lugares que Jesus não foi. Onde o Senhor tem te levado e que você até aqui, infelizmente, não tem aproveitado a oportunidade, independente do que falam de você, mas de para quem eu posso ser bênção nesse lugar. Vai tirar férias, Senhor, para quem eu posso ser bênção nesse lugar. Vai trabalhar, Senhor, para quem eu posso ser bênção nesse dia. Casou, vai namorar dentro do casamento, vai ensinar teu filho, Senhor, como eu posso ser bênção na vida dessa pessoa. Hoje, honre ao Senhor ou a Cristo como o teu Senhor. Talvez você se pergunte, Rodrigo, o que isso resulta? Para que eu preciso fazer isso? Para que sofrendo ou se alegrando, as pessoas percebam e queiram saber, e eis aí o texto tão falado sobre a esperança que há em nossas vidas. Se somos cartas vivas, se somos testemunhas, se somos observados, as pessoas olham para nós. E ainda que elas falem, a igreja só quer dízimo, pastor só quer saber da internet, só quer não sei o que lá. Quando o caos chega, as pessoas ficam mais sensíveis. Não foi isso que nós vimos quando a pandemia começou, quando chegou no Brasil? As pessoas pedem mais oração, as pessoas estão com seus corações mais abertos, porque elas olham para tudo quanto é lugar que elas olhavam e não veem esperança. E elas se lembram, há um Deus, e há um povo que serve a um Deus, que pode me trazer esperança. Então, para que nós devemos agir assim? Para que seja sofrendo ou se alegrando, aquilo que a gente reage como indivíduo, que reverbera na igreja como corpo de Cristo, as pessoas possam olhar para nós e nos questionar sobre a esperança que é em nós. Olha o que ele diz, antes honrem a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar a respeito da esperança que vocês têm. Estejamos preparados. A pergunta é, quando você acorda e que você não vai para o WhatsApp, não vai para as redes sociais, não faz nada, mas você ora ao Senhor, na sua mente, você diz, Senhor, me coloca disponível e prepara o meu coração para que eu seja um exemplo, apesar dos meus erros. Sai daquela que eu disse semana passada, de, mas não olha para a minha vida. Não. Diga para as pessoas, se você quer uma referência, olhe para mim. Assuma a sua responsabilidade, é o que Pedro está dizendo, e isso vai resultar em uma igreja relevante, uma igreja militante, uma igreja que de fato triunfa. Olha para mim porque eu sirvo a um Deus que Ele é real, eu sirvo a um Deus que enviou Jesus por causa de mim, e eu tenho perseguido fazer o bem, enquanto eu posso, para que no devido tempo eu possa colher os frutos. Terceiro e último, tenha o sacrifício de Cristo em mente. Durante algumas semanas, dentro da série Um Novo Dia, eu tenho dito, vivendo o novo por causa de Cristo e alguma coisa. Porque não é por causa de você, não é pela tua própria força, mas é por causa de Cristo. Porque é por Ele, por meio dEle e para Ele que todas as coisas são realizadas. A nossa vida, e assim queremos ser como igreja, nós temos o primeiro valor aqui, é uma vida que tem que deixar cada vez mais de ser uma vida egocêntrica para ser uma vida cristocêntrica, uma vida centrada na pessoa de Cristo Jesus. E a maneira de entendermos o poder do Evangelho nas nossas vidas, é o que Paulo vai dizer, Romanos 1, ele é o poder de Deus, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa trajetória. Uma das maneiras de nós entendermos isso é tendo o sacrifício de Cristo em mente. A pergunta é, o que tem fundamentado a tua fé até aqui? Eu não sei se você para se questionar algumas vezes, o que te faz um cristão? O que aconteceu para que você pudesse ser salvo? Você fez alguma coisa? E por que precisávamos ser salvos?
Rodrigo, aquela frase do Kiko, né? Mas essa é mole, eu tinha 5 laranjas, tirou uma, não, esse é o tipo de coisa que não se esgota na nossa caminhada. O evangelho não é algo que pode ser simples aos nossos olhos, mas precisamos diariamente ter em mente o sacrifício de Cristo, porque a resposta a todas essas perguntas, o que fundamenta a sua fé, o que te torna um cristão, o que aconteceu para que fôssemos salvos, a resposta a todas essas perguntas é o que Pedro quer que jamais nós venhamos perder de vista, é a obra de Cristo. Ele vai dizer que a obra de Cristo, ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados uma vez por todas, ou seja, ela é única. Porque no passado, aqueles sacerdotes, quando uma vez por ano iam pedir perdão pelo pecado da nação, iam levar lá e fazer todo aquele rito, ano a ano eles precisavam repetir. Mas quando Jesus, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, ele diz, está feito, está consumado. Pedro está dizendo, lembre-se, a obra de Cristo nos diz que o que ele fez é único, é suficiente, basta. Mas ele segue adiante dizendo, ele se fez pecado em nosso lugar, ele não é alguém que tinha pecado, mas Deus o tornou pecado em nosso lugar, porque o cálice, o juízo de Deus precisava ser consumado, precisava ser feito, a ira de Deus, Paulo vai dizer em Romanos 5, estava voltada para nós, mas Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, que nos trouxe a paz com Deus, que nos aproximou dele. Por isso ele vai dizer que Jesus também ele é a única forma de sermos religados a Deus. Tudo isso está no finalzinho do texto. Ele é a única maneira, o próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele vai dizer também que o feito de Jesus ele é universal, um texto que tem confundido, e na verdade é um texto difícil, e eu não quero aqui esmiuçar ele hoje, mas nós lemos, eu quero ler mais uma vez, num outro momento a gente pode conversar, teólogos bem fundamentados divergem há séculos sobre esse texto, onde ele vai dizer que, e foi nessa condição espiritual que ele foi e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos tinham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo concluída. Algumas versões vão dizer aqueles que estavam no inferno, Jesus foi ao inferno, e alguns tentam dialogar, peraí, então há uma segunda chance para quem já morreu, como é que é isso? Eu não quero me ater teologicamente esmiuçar isso aqui. O que eu quero chamar a atenção é, linkando com um outro momento onde Jesus já havia curado o paralítico, Jesus já havia expulsado o demônio, Jesus já havia curado outras enfermidades, e agora ele estava no mar com os seus discípulos, que já tinham visto tudo isso, mas algo eles ainda não tinham visto Jesus fazer. A autoridade e o poder que Jesus tinha sobre a criação e sobre a natureza. E Jesus, no meio de uma tempestade, diz para o mar, aquieta-se e acalme-se para os ventos. Mas aqui Pedro está chamando a atenção, diante de várias vertentes que nós podemos esmiuçar, de uma coisa que é universal, que o feito de Jesus ele é universal. O feito de Jesus não atinge apenas a vida humana, não atinge apenas aqueles que estão na terra, mas no céu, na terra e debaixo da terra, como Paulo vai dizer. Então o feito de Jesus é o que Pedro está querendo dizer para nós, ele não é algo que é limitado, mas ele é algo que ele é universal. Mas Pedro também está dizendo que o nosso batismo significa a morte da nossa mente centrada em nós. Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, ele vai dizer, vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com ele. Portanto, pensem nas coisas que são do alto. O nosso batismo, nós aprendemos, aqueles que fizeram classe de batismo, que ele significa morrer para o mundo quando nos afundamos na água e quando voltamos, nascemos com Cristo. Pedro está dizendo que o nosso batismo não lava a podridão dos nossos pecados que habitam na nossa carne, mas ele transforma a nossa consciência, porque agora em Cristo nós pensamos nas coisas que são do alto, em Cristo, e naquilo que ele quer fazer por meio de nós, para quem eu posso ser uma bênção hoje. Por fim, Pedro está dizendo, a sua ressurreição sustenta nossa fé e nos garante uma viva esperança. Ele está dizendo, e tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o qual foi para o céu e está à direita de Deus, e todos os anjos, assim como as autoridades e poderes estão sujeitos a ele. Pedro está dizendo, a ressurreição de Cristo é o que sustenta
a nossa fé. O que fundamenta a nossa fé não é apenas um Jesus que veio aqui e pregou alguma coisa e que mudou a nossa vida, não é apenas um Jesus que morreu na cruz, porque outros morreram na cruz, inclusive 2 ladrões do lado dele, assim como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. O que fundamenta a nossa fé é aquilo que consuma toda essa obra de Cristo, é a sua ressurreição. Gosto demais de citar o filme que conta a história real do jornalista Lee Strobel, que hoje é um pastor, onde ele era alguém que era ateu e que ele vai tentar, por conta de algo que acontece na sua família, desconstruir a crença religiosa em Cristo Jesus. E alguém diz para ele: se você quer derrubar a fé cristã, derrube ou comece a ressurreição de Jesus, porque se ela não aconteceu, tudo então é mais uma historinha que foi contada. E ele não consegue derrubar, ele tenta e tenta muito, e me parece que o filme conta ainda de forma superficial da maneira que ele fez. Ele não consegue derrubar, porque, como eu disse esses dias, lá no túmulo de Jesus tem uma frase escrita dizendo: ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou. E é isso que fundamenta a nossa fé. Paulo, quando escreve a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 15, 19 a 22, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi o primeiro fruto da colheita de milhões que morrem e que também ressuscitarão. Isso inclui eu e você. Pois assim como por meio de um homem veio a morte, também por meio de um homem, que é Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Assim como todos morrem por causa de Adão, também todos voltarão a viver por causa de Cristo. Um novo dia, uma viva esperança, uma vida que não se limita nessa terra, ou às mazelas dessa terra, aos dilemas e aos percalços dessa terra, mas na garantia de que a ressurreição de Jesus abriu a porta para que no nome dele, no sangue derramado e nos arrependendo dos nossos pecados, nós pudéssemos então ter uma viva esperança que dá conta de um novo dia, que começa aqui, mas é consumado na eternidade. Não andamos por vista, mas andamos por fé, segundo os Coríntios 5, 7. Vivam o novo por causa de Cristo como igreja, sejam uma bênção, honrem a Cristo como Senhor, não se esqueçam da obra de Cristo, pois nada, nunca, jamais é sobre o que você fez, é sobre nós, mas é tudo sobre Jesus. E enquanto tudo for sobre Jesus, a nossa esperança viva, me perdoe a redundância, continuará viva em nossos corações. Eu quero encerrar lendo um texto, o pessoal pode vir para frente, lendo um texto no livro Os Sem Igreja ou Desigrejados, do cantor e também escritor chamado Nelson Bomilcar, que ele disse o seguinte: fomos introduzidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo com a proposta comunitária de ser igreja. A proposta relacional que vemos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo continua imutável. E se desejamos ser a expressão visível de Deus, aqui na terra, precisamos considerar esse caminho com paciência, firmeza e perseverança, apesar dos reconhecidos ventos fortes e contrários que surgem em nossos dias. A comunidade, a igreja, é a proposta básica da igreja no cumprimento de sua missão, que deve sinalizar e balizar os valores e mensagem do reino. Ser comunidade é quase um jargão, muitas vezes desvinculado do seu sentido, pois tem dimensões diferentes em várias culturas. Por exemplo, a gente mora numa comunidade, a gente tem uma comunidade carente, é isso que ele está querendo dizer. Será que realmente importa considerar isso? As palavras estão sempre mudando os seus significados e, portanto, certamente devemos nos sentir livres para utilizá-las ou utilizá-los e contextualizá-los sem fugir à essência das conotações históricas. Ele está falando sobre uma igreja também que conversa com a cultura. Precisamos deixar de demonizar a cultura e conversar com a cultura sem deixar a essência, sem deixarmos de viver como igreja. Que por causa de cada indivíduo que tem vivido novo em Cristo Jesus e por causa dele, reflete uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja atrativa, que é o que eu sonho, uma igreja saborosa, não por causa da sua estrutura, não por causa dos seus equipamentos, não por causa daquilo que ela serve enquanto serviço, mas por causa daqueles que compõem essa igreja,
que amam a Jesus acima de tudo e que amam ao seu próximo apesar dele, mas por causa de Cristo Jesus. Eu quero orar.